Eu vou começar esse vídeo com uma pergunta perigosa. Qual foi a melhor geração? A dos nossos avós? A dos nossos pais? A nossa? A dos nossos filhos? Ou essa geração que está chegando agora, crescendo, com inteligência artificial, celular na mão e um mundo completamente diferente do que nós conhecemos? Porque existe uma coisa muito curiosa. Toda geração acha que a próxima piorou. Os mais velhos dizem: essa juventude não quer trabalhar. Os jovens respondem: vocês não entendem mais o mundo. Os pais acham que os filhos são frágeis. Os filhos acham que os pais são rígidos. Os avós acham que tudo ficou rápido demais. E os netos acham que os avós viveram em câmera lenta. Mas será que alguma geração está realmente errada? Ou será que cada geração apenas aprendeu a sobreviver ao mundo que encontrou? Quem sabe? Pensa comigo. Uma pessoa que nasceu em 1935, cresceu num mundo de guerra, escassez e silêncio. Uma pessoa que nasceu em 1955, acreditando no trabalho, na casa própria e na estabilidade. Quem nasceu nos anos 70 viu o mundo analógico desaparecer diante dos próprios olhos. Quem nasceu nos anos 90 ouviu que poderia ser tudo o que quisesse, mas encontrou um mundo instável. Quem nasceu depois de 2000 nunca viveu sem internet. E quem está nascendo agora talvez aprenda mais com inteligência artificial do que como muitos adultos. Como esperar que essas pessoas todas pensem iguais? Como exigir que todas tenham os mesmos valores? Talvez a maior arrogância de qualquer geração seja acreditar que, de sua forma de chegar ao mundo, é a única forma correta, porque ninguém escolhe a época que nasce, ninguém escolhe os desafios que vai enfrentar. Cada geração recebe um conjunto diferente de problemas. E é exatamente por isso que hoje eu quero fazer uma viagem por quase 100 anos de história. Eu quero entender o que cada geração enfrentou, o que cada geração conquistou, quais foram as suas qualidades, os seus defeitos, os seus medos, suas cicatrizes, e talvez descobrir que a geração que você mais critica resolveu problemas que a sua nunca precisou enfrentar. A geração silenciosa. Vamos começar pela chamada geração silenciosa. Nascidos aproximadamente entre 1928 e 1945. Agora imagina nascer nesse período. Não havia internet, não havia celular, não havia GPS, não havia streaming, não havia redes sociais. Muitas vezes não havia sequer conforto. A preocupação era outra: sobreviver. Essa geração cresceu vendo guerras, escassez, crise econômica e insegurança. E eu te pergunto, como esperar que pessoas criadas nesse ambiente fossem leves, espontâneas, emocionalmente abertas? Não dava. E elas aprenderam cedo que a vida era dura, aprenderam a economizar, aprenderam a suportar, aprenderam a obedecer, aprenderam a continuar, mesmo quando não havia vontade, mesmo quando não havia reconhecimento. Talvez por isso fossem tão resistentes. Mas existe uma diferença entre resistência e felicidade. Quantos desses homens e mulheres sofreram em silêncio? Quantos nunca disseram "eu te amo" aos próprios filhos? Quantos carregaram dores durante décadas sem jamais falar sobre elas? Talvez fossem mais fortes, talvez mais fortes. A que preço? A geração silenciosa nos ensinou disciplina, resiliência, compromisso. Mas também nos mostrou que nem toda dor desaparece apenas porque não falamos dela. Os baby boomers. Depois vieram os baby boomers.
A geração que acreditou no trabalho, a geração que acreditou no esforço, a geração que acreditou que era possível construir uma vida melhor. E durante muito tempo isso funcionou. Foi a geração da casa própria, do emprego estável, do crescimento econômico, da televisão, do consumo, da prosperidade. Mas também foi a geração do sacrifício. Quantos homens passaram mais tempo no trabalho do que com seus filhos? Quantos acreditaram que prover era a mesma coisa que estar presente? Quantos chegaram aos 60 anos percebendo que haviam construído patrimônio, mas não necessariamente construído intimidade? Essa geração construiu empresas, construiu cidades, construiu famílias, mas também carregou o peso da responsabilidade. Para muitos boomers, descansar era preguiça, falar de sentimento era fraqueza, pedir ajuda era sinal de incapacidade. E talvez aí esteja uma das grandes diferenças para os jovens de hoje. O boomer dizia, primeiro a obrigação. O jovem diz, e a minha vida? Quem é que está certo? Talvez os dois. Porque cada um responde aos desafios do seu tempo. A geração X agora. A geração X é fascinante, talvez porque tenha vivido dois mundos. Foi a última geração plenamente analógica e a primeira geração obrigada a se tornar digital. Foi a geração que brincou na rua, que decorava números de telefone, que consultava mapas de papel, que esperava cartas. Mas também foi a geração que viu surgir a internet, o computador pessoal, o celular, o e-mail. Foi uma geração obrigada a reaprender e talvez por isso tenha desenvolvido uma qualidade extraordinária, a adaptação. Mas também um certo ceticismo, porque viu promessas falharem, viu empresas deixarem de oferecer estabilidade, viu casamentos acabarem, viu o mundo acelerar. Talvez por isso seja uma geração tão independente. Ela aprendeu cedo que muitas vezes precisava resolver os próprios problemas. Os millennials. Depois vieram os millennials, a geração que cresceu ouvindo. Você pode ser o que quiser. Siga os seus sonhos. Faça faculdade. Construa seu futuro. Mas encontrou um mundo diferente. Um diploma já não garantia estabilidade. O emprego já não era para a vida toda. O custo de vida aumentava. As mudanças aconteciam cada vez mais rápido. E essa geração começou a fazer perguntas. Perguntas que as anteriores raramente faziam. Por que eu trabalho? Qual é o propósito disso? Vale a pena sacrificar tudo pela carreira? Existe vida além do trabalho? E aí surgiram os conflitos, porque para os mais velhos, questionar parecia rebeldia, mas para os millennials, questionar era buscar sentido. Eles nos ensinaram algo importante, que sucesso sem significado pode ser apenas uma outra forma de vazio. Vamos ver a geração Z. A primeira geração verdadeiramente digital. Eles não se adaptaram à internet, eles nasceram nela. Nunca conheceram um mundo sem Google, sem smartphones, sem redes sociais, sem vídeos instantâneos, sem conexão permanente. E isso mudou tudo. Eles aprendem mais rápido, se adaptam mais rápido, mas também vivem sob uma pressão inédita, porque nenhuma geração anterior cresceu sendo comparada ao mundo inteiro.
Pensem bem, nenhuma geração anterior teve sua adolescência exposta 24 horas por dia. Nenhuma geração anterior precisou lidar com uma avalanche tão grande de informação. Quando alguém diz, essa geração é frágil, talvez a pergunta correta seja, frágil diante de quê? Porque talvez ela esteja enfrentando desafios que nenhuma outra enfrentou. A ansiedade, a comparação constante, a dificuldade de desconectar, o excesso de estímulos. Talvez a geração Z não seja mais frágil, talvez ela seja apenas sobrecarregada. Então chegamos agora à geração Alfa, a geração que ainda está sendo formada. A primeira geração que crescerá ao lado da inteligência artificial. Para nós, a inteligência artificial é novidade, para eles será normalidade. E isso muda completamente o cenário. Talvez eles aprendam com tutores digitais, talvez conversem diariamente com sistemas inteligentes, talvez tenham acesso instantâneo a qualquer informação. Mas surge uma pergunta. Se tudo ficar mais fácil, o que acontecerá com a paciência? Se tudo ficar mais rápido, o que acontecerá com a profundidade? Se as máquinas responderem quase tudo, o que continuará sendo exclusivamente humano? Talvez a resposta esteja justamente naquilo que nenhuma tecnologia consegue reproduzir completamente. Empatia, caráter, sabedoria, amor, presença. A maior diferença entre as gerações. Mas existe algo que raramente é discutido. Talvez a verdadeira diferença entre as gerações não seja tecnologia, nem comportamento, nem educação. Talvez seja velocidade. Seu bisavô nasceu em um mundo e morreu em um mundo relativamente parecido. Havia mudanças, mas elas eram lentas. Hoje não. Hoje uma profissão pode desaparecer em poucos anos. Hoje uma tecnologia pode transformar o mercado inteiro em meses. Hoje um adolescente pode dominar ferramentas que muitos adultos nunca viram. Nunca na história da humanidade o mundo mudou tão rapidamente. E talvez por isso tantas pessoas se sintam perdidas, porque durante milhares de anos a experiência era suficiente. Hoje a experiência e a atualização precisam caminhar juntas. E isso é desconfortável, principalmente para quem passou décadas aprendendo uma maneira de fazer as coisas. O avô sofria porque faltava. O neto sofre porque sobra. Talvez essa seja uma das maiores ironias da história. O avô sofria porque faltava. Faltava dinheiro, faltava informação, faltavam oportunidades. O neto sofre porque sobra. Sobra informação, sobra escolha, sobra comparação, sobra estímulo. Os problemas mudaram, mas o sofrimento continua existindo. A condição humana continua sendo a mesma. Continuamos procurando amor. Continuamos procurando pertencimento. Continuamos procurando significado. Continuamos procurando um lugar no mundo. O conflito real entre as gerações. Talvez o maior conflito entre gerações não seja tecnológico, talvez seja emocional. O pai diz, eu trabalhei a vida inteira por você. O filho responde, mas você nunca esteve presente. E talvez ambos estejam certos. O pai ofereceu aquilo que aprendeu a oferecer. O filho precisava de algo diferente. Um ofereceu segurança, o outro precisava de conexão. Um ofereceu provisão, o outro precisava de presença.
E assim nasce boa parte dos conflitos familiares. Não por falta de amor, mas por falta de tradução. Cada geração fala uma linguagem emocional diferente. O que cada geração precisa aprender? A geração silenciosa talvez precisasse aprender que falar de dor não diminui ninguém. Os baby boomers talvez precisem aprender que descansar não é fracassar. A geração X talvez precise aprender que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Os millennials talvez precisem aprender que o propósito sem disciplina vira fantasia. A geração Z talvez precise aprender que velocidade sem profundidade vira vazio. E a geração Alfa talvez precise aprender que inteligência artificial não substitui o vínculo humano. Conclusão. Então, afinal de contas, qual foi a melhor geração? Nenhuma. E todas, porque cada geração resolveu os problemas do seu tempo. A geração silenciosa nos ensinou resistência, os baby boomers nos ensinaram compromisso, a geração X nos ensinou adaptação, os millennials nos ensinaram propósito, a geração Z nos ensinou flexibilidade e a geração Alfa provavelmente nos ensinará algo que nem conseguimos enxergar. Talvez o verdadeiro erro seja transformar diferenças em guerra. Porque uma geração que não escuta a anterior perde memória. E uma geração que não escuta a próxima perde futuro. Talvez a sabedoria esteja justamente em reunir o melhor de todas elas, antes de que as histórias desapareçam, antes que as vozes se calem, antes que a experiência se perca. Porque um dia nós também seremos geração mais antiga da sala. E nesse dia, talvez descubramos algo importante. O mais importante nunca foi ter razão. O mais importante sempre foi compreender. Men of 60 não é sobre idade, é sobre postura. E agradecendo os nossos patrocinadores. Auto Novo, seu carro amassou, bateu, arranhou, a Auto Novo resolve. Janaína Silva, avaliações patrimoniais e investimentos imobiliários. E um agradecimento especial ao nosso colega e compositor Max Tovo pela vinheta do canal. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, deixar o like, comentar, compartilhar. Isso não custa nada para você e para nós faz muita diferença. Na paz do seu olhar mora uma menina em noite colorida. Canta o que é só seu. Linda, linda, seu sorriso é um balé. Je t'ai frappé. Linda, linda, seu sorriso é um balé.